do Senhor Jesus, o meu nome é Márcio José Pinheiro e devido ao vídeo anterior falando sobre os anjos, eu fui procurado por algumas pessoas que apresentaram alguns questionamentos sobre um outro tipo de anjo, da qual eu omiti naquele estudo. E por esse motivo, hoje nós abordaremos sobre o que devemos entender sobre Satanás e seus anjos segundo a palavra de Deus. Os questionamentos, eles eram sobre a existência de Satanás, a origem dos demônios, se eles estão vivos nos dias de hoje, como um cristão deve encarar Satanás, se um cristão pode ser possuído por demônios e qual a perspectiva cristã sobre Satanás. Ao invés de responder diretamente se Satanás existe ou não, eu gostaria de dizer que o nome Satanás é uma palavra hebraica, Satã, que significa adversário ou oponente. Com isso, podemos dizer que Satanás é o opositor e inimigo de Deus e de seu povo. Também nós podemos dizer que, a exemplo dos anjos, Satanás é também um ser espiritual, dotado de poder e elevada inteligência, mas desprovido de corpo físico, e os demônios são anjos maus que pecaram contra Deus e hoje continuamente praticam o mal no mundo. Algumas pessoas consideram que a crença na existência desse ser descrito na Bíblia é pura invenção para frear o desejo primitivo que todo ser humano tem, e outros creem que é pura superstição. Há aqueles que ainda creem que o diabo é apenas uma personificação do mal no mundo criado na Idade Média. E maior absurdo ainda é a crença medíocre de dizer que Satanás se veste de vermelho, tem chifres, rabo, tridente e os pés tipo de bode. É bom dizer que esses conceitos distorcidos não têm qualquer base bíblica, pois a palavra de Deus em lugar nenhum o descreve dessa forma. Biblicamente falando, Satanás, ele existe. E lemos em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6, e depois no capítulo 2, Satanás comparecendo perante a Deus, desafiando-o a respeito de Jó. Outro exemplo bíblico está em Mateus 4:1, a partir de 1 até o versículo 11, quando ele aparece para tentar Jesus no deserto. Satanás, ele é o opositor, o inimigo de Deus e de seu povo, segundo a Bíblia. Como prova de sua existência, a Bíblia ela o nomeia por outros nomes, tais como diabo, Mateus 4:1, tentador, 1 Tessalonicenses 3:5, maligno, Mateus 13:19, adversário, 1 Pedro 5:8, Belial, 2 Coríntios 6:15, Beuzebu, Mateus 12:24, serpente, Gênesis 3:1, 14, 2 Coríntios 11, 3, Apocalipse 2:9, 20, versículo 2. Príncipe desse mundo, João 12:31, 14:30, 16:11. Príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2. Ou maligno, Mateus 13:19, 1 João 2:13
e Jesus também o chamou de pai da mentira e assassino, conforme João 8,44. Assim, nós podemos ver a natureza desse ser e sobre a origem dos demônios. Podemos conjecturar e dizer que quando Deus finalizou a criação, a sua criação, a Bíblia diz que viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Gênesis 1,31. Muitos estudiosos apontam a origem dos demônios a um intervalo de tempo entre Gênesis 1,1 e Gênesis 1,2. Pois o versículo 2 menciona que a terra era sem forma e vazia. Essa alegação tem como base que tudo que Deus cria é perfeito e não precisa ser melhorado ou haver melhoramento. Outros estudiosos defendem que em algum momento entre os eventos de Gênesis 1,31 e Gênesis 3,1 deve ter acontecido a rebelião no mundo angélico, onde Satanás e 1/3 dos anjos se voltaram contra Deus e se tornaram maus. Pois em Gênesis 3 vemos, no caso ele fala Lúcifer, na forma de uma serpente, quer dizer, já não era mais Lúcifer, é Satanás, tentando Eva, pois em Judas, versículo 6, está escrito que os anjos, eles não guardaram o seu estado original. É verdade que sabemos pouco sobre eles, com exceção do que é revelado pelas páginas da Bíblia. Mas, pela revelação divina, aprendemos que todos os anjos foram criados bons e que alguns se preservaram enquanto outros deixaram o seu estado primitivo. Já ouvi questionamentos sobre como eles puderam pecar se não havia o mal no universo, ou como eles pecaram. A resposta nós não sabemos com certeza, porque não nos foi revelado na palavra de Deus, nem quando foi a ocasião de sua apostasia, nem qual foi o efeito produzido neles. Pode ser quando Satanás tenha dado lugar à tentação, querendo se comparar com Deus. Depois, leia Isaías 14, a partir do versículo 13. É importante enfatizar que Deus criou os anjos perfeitos. Eles não eram originalmente corrompidos. Eles tinham livre-arbítrio e decidiram estar sujeitos ao pecado. Como o pecado entrou na experiência de uma criatura perfeita, é outro mistério, mas o que aconteceu está bem claro. Bom, os anjos, eles estão ativos nos dias de hoje, no nosso mundo? Esta é uma pergunta que algumas pessoas formularam, pois estão influenciadas por uma cosmovisão simplória que só admite a realidade que se pode ver, tocar ou ouvir. Elas negam que existam demônios, argumentam que a crença nessa realidade é uma visão do mundo antiquado ensinado na Bíblia e em outras culturas antigas. Se a Bíblia explica o mundo como ele verdadeiramente é, então é preciso levar a sério o envolvimento demoníaco na sociedade humana. Como não somos capazes de perceber essa realidade com os nossos 5 sentidos, de modo algum isso quer dizer que os demônios não existem, mas simplesmente revela nossas deficiências na compreensão do mundo espiritual.
Eu quero dizer que não há razão para pensar que há menos atividade demoníaca no mundo do que havia no tempo do Novo Testamento. Estamos num período da era da igreja, ou era da nova aliança, e o milênio ainda não veio, período em que a influência de Satanás será removida da terra. A relutância da sociedade moderna em reconhecer a presença da atividade demoníaca deve-se hoje à cegueira das pessoas diante da realidade. Isso pelo ponto de vista bíblico. Mas que tipo de atividade os demônios desenvolvem hoje? Como podemos reconhecer a ocorrência dessa atividade demoníaca? Ao invés de responder, eu gostaria de levar vocês a refletirem sobre a ênfase das epístolas no Novo Testamento de um modo geral. Assim, perceberemos que quase não há discussão sobre atividade demoníaca na vida dos cristãos, ou fórmulas para resistir a eles. Essa ênfase está em exortar os cristãos a não pecar, levando uma vida de justiça. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diante do problema que muitas igrejas vivem hoje, que é a divisão dela, com relação a isso, o apóstolo Paulo não diz à igreja que repreenda o espírito da divisão, como alguns líderes religiosos gostam de dizer, mas aconselha a eles simplesmente para falar a mesma coisa e unir-se na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Diante do problema do incesto, ele não diz aos coríntios para repreender o espírito do incesto, mas que eles devem exercer a disciplina na igreja até que o culpado se arrependa. Lá em 1 Coríntios 5, a partir do versículo 1. E diante da desordem da ceia do Senhor, o apóstolo também, ele não ordena para expulsarem o espírito da glutonaria, como eu já ouvi na igreja, mas ele ordena que esperem uns pelos outros, e se tiver fome, que você coma em casa. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 33 e 34. Uma coisa que me deixa invocado é a alegação de muitos cristãos em atribuir responsabilidade a Satanás e seus anjos por tudo de ruim que acontece. Nós precisamos deixar de ser fariseus e aprender a assumir as responsabilidades, pois nem todo o mal e pecado vem somente por parte de Satanás e de seus anjos. Grande parte do que acontece é de nossa responsabilidade. São consequências de nossos atos e pensamentos. Tem também a parte do diabo também, né? Porque ele tem uma ponta de responsabilidade, e há também a permissão de Deus nesses acontecimentos. Embora no Novo Testamento reconheça a influência da atividade demoníaca no mundo e até na vida dos cristãos, a ênfase principal recai sobre as decisões e atitudes tomadas pelas pessoas. Precisamos aceitar nossa própria responsabilidade de obedecer ao Senhor, sem atribuir a culpa de nossas iniquidades a alguma força demoníaca. Ajuntando ao que foi falado até agora, vemos que Satanás ele é tido como fonte de mentira, assassino, logro, falso ensino e do pecado em geral. Então parece razoável nós concluirmos que a palavra de Deus quer que acreditemos
que existe um certo grau de influência demoníaca em toda a iniquidade e pecado que ocorre hoje. Nem todo pecado é provocado por Satanás e por seus demônios. Por isso Paulo, em Efésios 4, 26 e 27, ele disse, para nós nos irarmos conosco mesmo, e não pecar e nem dar lugar ao diabo. 1 João 5,18 está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sobre a questão de que se um cristão pode ser possuído por demônios, antes de responder, devemos ter em mente que dizer que possessão demoníaca é uma expressão incorreta e também infeliz que se apresentam em algumas traduções da Bíblia, mas que na verdade não é uma tradução sugerida pelo texto grego. O Novo Testamento grego, ele fala de gente que tem demônio, como Mateus 11, 18, Lucas 7, 33, João 7, 20, ou de gente que sofre de influência demoníaca. No grego, está escrito assim, daimonizonai, mas nunca é utilizado a linguagem que sugere que um demônio possuiu alguém. A palavra daimonizonai tem uma melhor tradução sob influência demoníaca, ou estar endemoninhado, que ocorre 13 vezes nos evangelhos, todos eles indicando influência demoníaca e não possessão, como em Mateus 4, 24, também no capítulo 8, versículo 16, ou endemoninhado, como em Lucas 8, 36 e João 10, 21. Eu quero dizer que a palavra endemoniado sugere uma influência ou um controle demoníaco bastante forte, mas que acabou se tornando comum no meio cristão de hoje, dizer que as pessoas que se acham sob qualquer grau de ataque demoníaco estão endemoniados. Conforme sugere o texto grego, seria mais prudente reservar o termo endemoniado para casos mais severos de influência demoníaca. O problema dos termos possessão demoníaca e endemoniado é que ele sugere uma influência demoníaca impossível da pessoa não ser capaz de resistir, não ter escolha senão fazer as coisas contra a sua vontade, pois está completamente sob domínio do espírito maligno. Mas vamos à questão principal, que é dizer se um cristão pode ser possuído por demônios. A resposta, ela depende do significado que estamos atribuindo à palavra possuído. Como o termo parece não se basear em nenhuma palavra encontrada no Novo Testamento grego, as pessoas podem defini-lo de maneiras diversas. E por isso é difícil dizer uma definição se é correta e a outra se é errada. Mas se as pessoas explicarem claramente o que quer dizer com possuído por demônios, então podemos dar uma resposta de acordo com a definição apresentada. Se possuído por demônios significa que a vontade da pessoa é completamente neutralizada por um demônio, de modo que essa pessoa não tem capacidade de decidir fazer o bem ou obedecer a Deus, então a resposta
certamente é não, pois a Bíblia ela garante que o pecado não terá domínio sobre nós, já que somos ressuscitados com Cristo, conforme Romanos 6,14. Por outro lado, a maior parte dos cristãos concordaria com isso. É que qualquer pessoa pode sofrer graus variáveis de ataques ou influência demoníaca. Embora os cristãos, depois do Pentecoste, tenham o Espírito Santo agindo dentro dele, que o possibilita a triunfar sobre esses ataques demoníacos. Pergunto: até que ponto um verdadeiro cristão pode deixar que sua vida seja dominada pelo pecado, sendo ainda assim um cristão nascido de novo? É difícil de responder essa pergunta, pois sabemos que quando um cristão não vive como deve viver e quando não participa da comunhão com outros cristãos, nem dos estudos bíblicos, e também não procura ler a Bíblia, ele pode recair em grau considerável de pecado, sendo assim chamados cristãos nascidos de novo. Do mesmo modo, se perguntarmos quanta influência demoníaca pode penetrar na vida de um verdadeiro cristão, também é difícil dar uma resposta, pois estamos, na verdade, perguntando até que ponto a vida cristã pode tornar-se anormal, especialmente quando a pessoa não conhece nem usa as armas da batalha espiritual disponíveis, se ela persiste em algum tipo de pecado que admite a entrada da atividade demoníaca na sua vida. Nesses casos, o grau de ataque ou influência demoníaca na vida cristã pode ser bastante forte. Não seria correto dizer que não pode haver tal influência só porque a pessoa é cristã. Portanto, se alguém pergunta se um cristão pode vir a ficar sob forte influência ou ataque de demônios, então a resposta é sim. Como eu já disse, que não é prudente usar a expressão possuído por demônios, em todos os casos, especialmente em referência aos cristãos, parece melhor reconhecer que as pessoas, mesmo as cristãs, podem sofrer graus variáveis de ataque ou influência demoníaca. Parando por aí, e a solução é repreender o demônio em nome de Jesus Cristo e ordenar que ele saia. Qual é a perspectiva cristã sobre Satanás? É necessário que saibamos que não podemos derrotar Satanás com o nosso próprio poder. Mesmo os discípulos de Jesus tiveram problemas com os espíritos maus. Jesus disse em Marcos 9:29 que essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Apesar do grande poder de Satanás e seus demônios, os cristãos não precisam temê-lo se estivessem em comunhão com o Senhor Jesus. A realidade da presença do Espírito Santo em nós garante nossa segurança. Leia atentamente o que diz 1 João capítulo 4, versículo 4. Nos ensinamentos bíblicos sobre Satanás e os seus demônios, eu quero apresentar 4 perspectivas cristãs. A primeira, devemos saber que o poder da influência de Satanás e seus anjos sobre o cristão é limitado. O diabo, ele não conseguiu tocar em Jó sem a permissão de Deus, assim como eles também tiveram de pedir permissão a Jesus para entrar nos porcos
em Mateus 5, versículo de número 12. Satanás não é todo poderoso, somente o nosso Deus o é. A segunda perspectiva, o diabo, ele não é onisciente. Se ele fosse, saberia com antecedência que seria inútil tentar Jesus no deserto. Terceira, as obras cometidas por Satanás terão um fim brevemente, como 1 João 3:8 está escrito: para isso os filhos de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E a última perspectiva, Satanás será totalmente derrotado e punido no julgamento final. Vocês leiam depois em Apocalipse 20, versículo de número 10. E para finalizar, diremos que o Senhor Jesus venceu Satanás na cruz. Portanto, os cristãos podem usufruir dessa promessa de Deus e devemos resistir ao diabo, permanecendo firmes na fé, conforme 1 Pedro 5:9. Nós podemos rechaçar melhor os desígnios de Satanás, nos voltando dia após dia para o Senhor em oração. Também podemos defender-nos contra Satanás de outra maneira. Podemos evitar o extremo de tentar enxergar Satanás por trás de tudo que ocorre de ruim, reconhecendo nossa responsabilidade pessoal e os resultados de nossas ações. Igualmente perigoso é ficar iludido pela sofisticação de nosso tempo, não reconhecendo as artimanhas de Satanás contra nós na batalha espiritual em que cada cristão está envolvido. Quando vivemos de maneira digna do Evangelho, a que fomos chamados, não temos tempo para Satanás. Então podemos ver os anjos e outros seres espirituais na perspectiva correta. Tiago 4:7 está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. E se vocês puderem, compartilhem essa mensagem.